Boa noite a todos para mais um evento da Arvagon. Hoje à noite vamos falar de LLM, Large Language Models, o mais famoso deles sendo o ChatGPT, com um ângulo particular que tem a ver com o público da Arvagon, que é como isso afeta o trabalho dos devs. Eu falo dev, mas na verdade é data science, data analyst e obviamente programador. E para bater esse papo sobre esse tema, a gente teve o prazer de convidar e deles aceitarem três professores da Arvagon, inclusive três professores dos três programas da Arvagon, porque tem o Roberto, que é o nosso professor, inclusive, mais antigo, de Web Dev, tem o Eduardo, que é mais Data Analyst, mesmo se talvez você já deu também Data Science, e a Lorena, que é mais Data Science e Machine Learning. Obrigado a todos por ter topado essa conversa. E já vou começar direto perguntando se vocês lembram quando que vocês testaram esses modelos pela primeira vez e qual foi a primeira reação. Quem quer começar com essa pergunta? Posso começar. Vai, Alberto. Talvez, para quem não te conhece, deixa eu me 30 segundos se apresentar primeiro, desculpa. Então, eu sou Roberto Barros, que nem o Matheus disse, eu sou o professor mais antigo do Levagon, estou no Levagon dando aula com eles desde 2016, desde o primeiro batch aqui de São Paulo, do Brasil. Já trabalho com desenvolvimento de software profissionalmente há mais de 20 anos já. Programo desde criança, ou seja, eu deve dar uns 30 anos programando. Né? Costumo falar que eu vi 3 grandes revoluções na minha área. A primeira foi em 95, o surgimento da internet aqui no Brasil, que mudou muito, né? Antes programava no livrinho ali. A segunda grande revolução foi ali em 99, 2000, com o Google, que também facilitou, mudou totalmente a maneira como a gente programava, porque a partir daí a gente conseguia achar o que a gente precisava, né? E agora estou vivendo mais uma revolução, que são você bota essa revolução nesse nível. Tá? Boto. Eu acho que para mim tem sido tão revolucionário quando eu acessei a internet pela primeira vez. Inclusive, né, voltando à nossa pergunta aí, né? Quando que a primeira vez você teve contato com isso, de desenvolvimento foi com o GitHub Copilot, certo? Que eu usei aquilo e falei, não, peraí, aqui tem uma coisa diferente, porque parece que o cara enfiou um eletrodo no meu cérebro e está adivinhando o que eu estou pensando. Né? Inclusive, eu conheci o GitHub Copilot antes de conhecer o ChatGPT. Depois, né, que eu conheci o ChatGPT, eu entendi o que estava por trás de tudo isso. Né? Então, para mim, foi assim, a revolução começou dentro já do código ali, escrevendo código com o Copilot, eu falei, cara, aqui tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Isso daqui me pegou de surpresa. Não tem muitas coisas que me pegaram de surpresa na programação, mas essa foi uma delas. Beleza. Lorena, você quer contar como que você descobriu e talvez qual ferramenta em particular você usa? Depois de se apresentar. Sim, eu sou Lorena, né, que nem você já me apresentou. Eu sou ex-estudante do Levagon. Eu me formei agora em março, nesse batch de março. Sou professora assistente em Levagon e eu também trabalho freelancer como Reinforcement, como é que chama? Reinforcement Learning from Human Feedback, que é quando você dá os feedbacks para AIs que estão sendo treinadas. Então, ultimamente, eu estou trabalhando com isso também. E o primeiro contato que eu tive foi com o ChatGPT. Eu não estava muito ligada nisso, mas aí na época as pessoas começaram a falar tanto, foi ano passado. Eu estava entrando nessa questão de aprender Python e querer entrar para Data Science. E aí veio, assim, essa coisa do ChatGPT para mim, que eu não conhecia ainda. E eu lembro que a primeira vez que eu usei foi que eu estava aprendendo Python no Code Academy. E eu tinha algumas dúvidas muito basiquinhas, assim, sabe? De iniciante mesmo. Aí algumas coisas que não eram bem explicadas no Code Academy, eu às vezes colocava no ChatGPT para eu ter uma explicação em palavras, não
em código, assim, para me explica o que significa essa linha do código e tal. E aí eu também usava muito o Stack Overflow, então eu fazia essas comparações entre o que ele me falava, o que eu via na internet. E aí foi tipo assim, revolucionário para o meu aprendizado, porque quando eu comecei meu primeiro contato com programação foi com C++, quando eu fiz mecatrônica. E aí, naquela época também foi sei lá, 10 anos atrás, eu lembro que eu escrevi o código no papel, assim, sabe, naqueles papel ao maço. E aí, hoje em dia, a gente vê o ChatGPT, assim, é uma revolução, assim mesmo, né? Que nem o Roberto falou, é uma coisa muito diferente de como era há 10 anos atrás, você poder consultar uma ferramenta dessa para tirar dúvidas e para estudar, né? Então, meu primeiro contato foi assim. E eu uso bastante, tá? Mas eu uso mais hoje em dia para ter ideias. Às vezes eu estou um pouco sem ideia, assim, aí eu vou lá e, me dá uma ideia sobre tal coisa. Aí ele vai dar um textinho, a gente refina as ideias. É muito bom. Muito legal. Eduardo, você quer se apresentar e contar um pouco se você lembra desse primeiro encontro com essas ferramentas novas? Claro, claro. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Eduardo, sou professor do Levagon. Inclusive, mês que vem, Matheus, eu completo 1 ano como professor do Levagon. Comecei em julho do ano passado. Sou professor dos cursos de Data Analytics e Data Science também. E a primeira vez, acho que foram assim, os 3 primeiros contatos que eu tive com o ChatGPT, que foi a primeira ferramenta, foi no trabalho que eu estava antes de ser professor, que um colega meu chegou um belo dia assim, olha essa ferramenta nova aqui, ChatGPT, que foi ano passado, na época que eu estava fazendo bootcamp de Data Science. E ele me mostrou, ele colocou um CSV, assim, bobinho, no ChatGPT, e aí o algoritmo codou em Python, importou as libs e chegou a fazer uma análise bem inicial ali. Eu falei, cara, interessante, mas eu pensando comigo, acho que isso vai ficar só hypado e vai ficar nisso aí. Beleza. E aí, um tempo depois, quando já estava quase acabando o bootcamp do Levagon, eu estava tomando uns erros no terminal, e aí o professor da época me pedia para enviar o texto para ele. Eu falei, mas o que você está fazendo? Não, eu estou pegando ajuda aqui com o ChatGPT para ver como é que resolve isso. Mas, cara, o ChatGPT consegue ler erro? Aí eu, interessante, talvez isso não seja só um hype. E aí o terceiro momento foi quando eu vi alguns alunos do curso de Data Analytics usando o ChatGPT. Aí minha visão mudou um pouco, eu passei a pensar assim, cara, eu acho que isso aí vai ser, na verdade, nosso vilão. Porque se deixar o pessoal usar isso sem controle, acaba que eles não vão aprender. E aí, passado aí uns meses, eu falei, não, agora eu vou dar uma chance para ele mesmo. E, cara, uma ferramenta fantástica. Uso muito hoje para as aulas também. Mas, assim, de uma forma que ele não fique como seu chefe, né? Mas sim como aquele teu parceiro ali para agilizar o seu tempo, lendo erro ou tirando algumas dúvidas pontuais de conceito e tal. Então, olha, tem sido muito útil aqui dentro da escola. Legal. Ambos, Eduardo e Lorena, vocês definiram um tipo de uso do LLM que é tipo quase que um teaching assistant pessoal, onde você faz pergunta e ele te ajuda a entender, tira dúvida, bota mensagem de erro, ele responde. Eu sei que, Roberto, você também usa ele assim, às vezes, quando você quer aprender coisa, mas quando você descobriu o Copilot, lá era realmente um assistente, tipo, ele codava para você. Sim. Você usa ele dessa forma até hoje? Até hoje eu uso ele só como um autocomplete turbinado. Tá? Mas até onde ele é capaz de ser autônomo? O que você consegue dar para ele e onde que a fronteira de tipo, não, isso ele não vai fazer cagada, vai demorar mais para consertar do que... A minha experiência que eu tenho com ele é o seguinte, eu comecei a usar ele desde a versão beta lá atrás, acho que isso já faz quase uns 3 anos já, né, que ele foi lançado na versão beta lá. Depois ele virou pago, né, hoje ele é pago, quem é ex-aluno do Levagon pode usar de graça por mais um tempo. Mas, enfim, o Copilot, ele é uma ferramenta principalmente de autocomplete, ou seja, você começa a digitar o seu código e ele
ele já carregou todo o código que está naquela tela lá, né? Ele já tem isso com ele. Então, por isso, quando você começa a digitar, ele meio que já consegue inferir o que você está querendo dizer, certo? Então, eu uso ele só com essa função de autocomplete. Tá? Ele também tem... O objetivo ele tem codar mais rápido, na verdade. O objetivo de codar mais rápido. Você dá um tab Exatamente, e já vem porque tudo... porque como muito do que a gente faz de código, né, tem uma sequência lógica, né, afinal de contas, essas IAs não pensam, elas são só máquinas estatísticas, certo? Então, como tudo que a gente vai codar tem uma sequência lógica, é muito fácil ele realmente adivinhar, pelas primeiras letras que eu digitei ali, é muito fácil ele adivinhar qual que é a minha intenção. Né? E ele completa ali, isso é fantástico. Inclusive, por exemplo, tem no Levagon tem um dos live codes que eu faço lá, que é o que a gente chama lá de food delivery, né? Que ele é gigante, porque ele tem muitos arquivos, muitas classes, tudo. E nesse live code é o único que eu uso o GitHub com os alunos, porque tem muita coisa duplicada lá, e para mim facilita eu conseguir, em 1 hora, passar tudo que eu preciso passar. O pessoal também não perde tempo vendo eu digitar ali, né? Digitar é cheio de erro. Não, né? e bom eles verem como você usa a ferramenta também. Exatamente. Agora, para ter ideias, aí eu vou para o ChatGPT mesmo. E eu acho que a Lorena falou aí, que eu estou sem ideia. Programação sempre vai ser um constante tentativa e erro. Tá? A gente tem esse fluxo de tentar alguma coisa, ver qual que é o erro, faz uma nova tentativa baseada naquele erro, e a única coisa que a gente pode ficar é sem tentar. E nessa parte aí o ChatGPT me ajuda muito, que assim, às vezes você já fala, cara, mas não tenho mais ideia do que eu posso tentar de diferente. Nessa hora, o ChatGPT, que ele é bom nisso, você fala, cara, eu fiz isso daqui. Ele fala, tenta isso. Você fala, não, já fiz. Outra coisa. Ele fala, tenta. De repente ele dá uma, fala, peraí, isso aqui eu não tentei. Muito provavelmente vou tentar, vai estar errado também, mas é uma tentativa nova. E cada tentativa nova, você aprende alguma coisa com o erro que deu. Tá? Muitas vezes ele não consegue resolver, mas só o fato dele me dar uma ideia de uma tentativa nova, aquela tentativa me mostra um erro diferente que me leva para a tentativa correta. Tá bom? Então, eu converso muito com o ChatGPT nesse ponto dele me dar novas ideias do que tentar. Eu não confio mas aí, nele. como que você prompta isso? Você cola o seu código que está com erro e você fala, me explica por que tem erro, me dá ideia de por que tem erro? Normalmente, né, eu colo a parte do código que tem erro ali e falo, eu rodei isso, aconteceu isso, né, por quê? Como corrigir. Ele me dá uma nova ideia lá, eu vejo aquela nova ideia, ok, vou tentar, vou lá no código, continua a tentativa de erro, vou lá, deu outro erro, falo, cara, agora aconteceu isso, e aí? E ele vai tentando, e como se fosse um bate-papo, né? Só que aquele bate-papo que a gente tinha com o patinho de borracha antigamente, só que agora realmente o patinho responde para você. Né? Realmente te responde. Com coisa que você não esperava. Com coisa que eu não esperava. Não necessariamente certa, tá? Mas com uma coisa nova que pode me levar para o caminho certo. É isso. Entendi. E você não respondeu o limite. Qual que é a coisa que você tentou e que você viu que não, isso não dá para fazer? Coisas muito macro. Tá? Por exemplo, se você tem um bug bem isolado ali num pedacinho do seu código, o ChatGPT é muito bom. Agora, por exemplo, comece um projeto do zero. Esse tipo de coisa não funciona, tá bom? Porque é muito macro, tá muito abstrato ainda. Você tem que pegar... O ideal do ChatGPT é quando você tem um bugzinho bem isolado ali, que você já conseguiu isolar o bug, já sabe em que trecho do código está o bug, já tem um pedacinho ali, você fala, cara, eu só preciso de uma ajuda aqui para tentar coisas novas nesse trecho de código. Tá? Agora, você simplesmente assim, cara, acabou de ter o bug, você nem sabe o que está causando, você pega um log de 5 milhões de linhas, joga para ele e fala, resolve. Normalmente, nem ele também não consegue achar o bug. Tá? Por exemplo, na parte de criar código também, você não pode falar para ele desenvolve tal feature.
Normalmente também não funciona muito bem, não. Tá? Mas tem uma coisa que eu uso muito, que é transpilar código. Tá? O que é transpilar código? Eu pegar o código escrito numa linguagem e mandar ele escrever em outra linguagem. Por exemplo, achei um negócio que um algoritmo que eu queria usar, mas está em Python, e eu programo em Ruby. Você põe o código em Python e fala, reescreva essa mesma coisa em Ruby, ele é perfeito. Ou então, eu tenho uma coisa já pronta em Ruby, mas eu preciso passar isso para JavaScript. Reescreva isso em JavaScript. Também é perfeito. Transpilação de código, onde você dá um código e fala, cara, eu só quero essa mesma coisa, esse mesmo código em outra linguagem. Isso, ele é muito bom. Tá? Ontem mesmo à noite, eu estava brincando aqui, eu tinha um programinha feito, era até um joguinho em Ruby, né? Feito com uma biblioteca chamada Ruby 2D, para fazer jogos em 2D, e eu tinha escrito ele há muito tempo atrás, eu queria reescrever numa outra biblioteca chamada Gozu, e a hora que eu abri o código, comecei a escrever a primeira linha, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou perder meu tempo, não. Copiei o código, e falei, ó, troca dessa biblioteca para essa biblioteca. E ele foi trocando, né? Obviamente, ele não acertou de primeira, mas, né, tinha uma meia dúzia de classes ali, mas, assim, a parte chata, que é aquela parte de, tipo, né, de depara, putz, disso daqui, eu tenho código que eu sei que funciona, eu só tenho que pegar essa linha que está escrita para uma biblioteca e na documentação da outra, ver que me escreve a mesma coisa e trocar. Para isso, ele foi excelente. Tá. Genial. E na parte de, talvez a pergunta é mais para Eduardo e Lorena, na parte de a produção de infográfico, ele ajuda? Tipo, de análise de dado, isso é uma coisa que vocês usam bastante ou tem os limites? Olha, eu não costumo usar muito para analisar dado, não, tá? Eu não sei se a Lorena tem esse costume. Eu não uso muito também, não. Nunca usei. Eu já ouvi falar mas já que testaram? tá legal, que tá bom. Eu já vi alunos usando. Eu já vi alunos usando. Eu já vi algumas pessoas falando que tá muito bom, assim, esse 4O, né? Esse nome, esse mais novo, tá bom para fazer os gráficos. Mas eu não cheguei a fazer, não cheguei a usar. Entendi. Matheus, só um segundinho. Eu só queria resgatar uma coisa que o Roberto falou. Eu esqueci o nome agora, daquele código que ele completa para você, que dá o autocomplete. Me fugiu o nome. O Copilot do GitHub. E isso tem no... Se é o que eu estou pensando, isso tem no Google Colab também. Nesse caso, eu lembro que eu participei de um bootcamp, né, recentemente, não foi nem aqui no Brasil, foi lá na Arábia Saudita, que a orientação que a gente dava para os alunos era para desligar o Copilot no Colab, porque já fugia, né, do intuito da aula, que era de fato eles aprenderem a escrever o código, né, não e deixar aquele autocomplete, né, porque a gente avaliou que isso poderia comprometer um pouco o aprendizado deles. O que é engraçado porque, de fato, a gente teve toda uma reflexão na Vagon sobre como integrar isso, inclusive para web dev, a gente vai anunciar essa semana uma repaginação do nosso curso web dev que vai envolver totalmente AI, mas na parte de realização de projeto. Porque quando o Levagon lançou lá 10 anos atrás, inclusive a gente está festejando o 10º aniversário da Levagon, era muito o projeto ideal, entre aspas, para envolver os alunos e ficar feliz aprender a codar era marketplace. Todo mundo queria criar um Airbnb da vida. Hoje, essa onda, entre aspas, já passou. Agora, todo mundo quer criar wrapper de AI, tipo um serviço que usa em back-end API de OpenAI ou de outros. Então, a gente vai repaginar o bootcamp nesse sentido. E, além disso, tem toda uma reflexão sobre integrar essas ferramentas na aprendizagem. E o que você falou é muito verdade, porque quando você faz o Bootcamp do Vagon, isso vale para qualquer um dos bootcamps, no início a gente dá coisa para fazer que são, para você entenderem o código, que são muito fáceis de resolver, você bota no ChatGPT, ele te dá em 1 segundo. Então, se você usa ele no início, na verdade você está perdendo uma oportunidade de você aprender. Mas na medida que complexifica as entregas, entre aspas, aí
começa a fazer sentido você aprender a usar ele para te dar mais velocidade, agilidade e também não perder 3 horas porque você esqueceu um ponto vírgula em algum lugar. E então, obviamente, a gente considera... Eu teve essa constatação desde 1 ano e meio atrás, que a maioria dos ex-alunos que são programador no mercado, que testaram, adoraram e estão usando diariamente, então faz parte agora da rotina, não tem como virar programador sem entender como isso te ajuda, mas na parte de aprendizagem a gente percebeu que tem que vir gradualmente, e a gente também testou um assistant, virtual assistant, então um professor, um teaching assistant baseado no ChatGPT que a gente programou para ele não entregar as respostas, mas te ajudar nos desafios da Levagon. Isso está fazendo também sucesso. Mas é claramente um negócio que a gente precisa integrar da forma correta, porque se você deixa todo mundo usarem, eles vão ter a impressão de conseguir os exercícios, mas na verdade não vai ter aprendizagem. E se você proíbe por 9 semanas do bootcamp, também é idiota, porque no mundo real todo mundo usa e tem excelente caso de uso, onde facilita a vida e vocês têm que... Isso já é uma nova rotina essencial de qualquer pessoa trabalhando em tecnologia. E talvez para Eduardo e Lorena, vocês que trabalham também com machine learning, vocês conseguiram entender o poder, porque também abriu um leque de aplicação quando você entende como ele foi feito, mesmo se, obviamente, na Levagon a gente não ensina o nível de machine learning que é por trás do OpenAI, porque é muito mais avançado, mas você começa a ter uma percepção da lógica, de tipo, um modelo que aprende sozinho. Como que vocês percebem essa nova onda? Vocês acham que vai criar muito mais modelos? A pessoa vai virar autônomo? Tem toda uma onda também de modelos open source que você pode resgatar em plataformas como Hugging Face, etc. Me fala um pouco como mudou isso no universo dos dados que vocês conhecem. Se quiser falar primeiro, Leão, pode ir. Tá. É engraçado você perguntar isso hoje, Matheus, porque a gente tá já na Project Weeks, né? E aí hoje a gente passou exatamente por isso, de ver o Machine Learning com o ChatGPT para o modelo de classificação que um grupo estava fazendo com um dataset que era de um banco. E aí tem o seguinte, e eu também fui o professor do dia desse modelo de classificação. Por que eu estou falando dele? Eu estava consultando aqui uma dúvida, assim, conceitual mesmo, né? Só para encerrar o material aqui, para a lecture do dia. E aí, para quem já é mais entendido do assunto, a biblioteca em questão era o Scikit-Learn. E aí, tem uma parte antes de você fazer o modelo de fato, que é o pré-processamento dos dados para você rodar o modelo. E aí, tem uma forma diferente de você tratar dependendo se os dados são numéricos ou se eles não são numéricos. E aí, o ChatGPT falava que você podia usar um pré-processor chamado Label Encoding para as features, que são as variáveis independentes que você vai usar no seu modelo. E aí eu falei, cara, eu não sei se isso está certo. Quando eu olhei a documentação do Scikit-Learn, a primeira linha era, não é para usar o Label Encoder nas features. Eu falei, cara... E aí eu até coloquei no prompt assim, isso está errado na documentação do Scikit-Learn, fala que não é para fazer desse jeito. E aí ele me respondeu, realmente você tem razão, não é para usar desse jeito. E eu falei isso na lecture. Eu disse assim, cara, o ChatGPT errou nisso, ele errou um conceito de inteligência artificial. Então, assim, eu ainda, principalmente depois desse erro, que, era a primeira frase que está escrita na documentação. Entendeu? Então, assim, hoje, eu ainda depois dessa não estou 100% confortável para aprender machine learning só ali conversando com o ChatGPT. Eu ainda acho que isso não substitui a leitura da documentação mesmo. Agora, falando do uso, assim, a gente montando o modelo hoje de classificação durante a aula, eu vi, assim, que ele acelerava muito, né, de você chegar nos resultados finais de acurácia, de precisão, de recall e tal, mas ainda assim, eu deixo claro
para o aluno, beleza, a gente conseguiu chegar aqui com o ChatGPT, mas ainda assim eu encorajo vocês a fazerem isso na mão. Porque o que eu não acho legal é você ficar dependendo o tempo todo do ChatGPT para instanciar os seus modelos. Entendeu? O que você falou é interessante, porque eu não vivi essa experiência com o assunto tecnológico, mas eu consegui pegar o ChatGPT bullshitando. Se você faz uma pergunta, e eu fiz o teste, porque eu vi alguém lá na França fazer o teste, eu repliquei o teste. Se você pergunta para ele qual é o livro do Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo francês, que menciona adubo, um negócio bem particular, ele te dá uma referência. Ele fala, de l'Émile de l'Éducation, capítulo 3 do livro 4, não lembro exatamente. E isso é bullshit, porque Jean-Jacques Rousseau nunca fala de adubo. Só que alucinação. Ele alucina. E aí você vai e você pergunta para ele, me menciona o trecho, e te inventa um trecho. Aí você vai, e depois você fala, eu procurei, não achei. E ele fala, desculpa, é verdade, não tem. Cara de pau total. Então, isso é super interessante, porque ele não tem noção da verdade ou do erro. Ele sempre chuta. Só que ele é um chutador incrível, porque 99,99% das chances ele chuta certo. Mas continua sendo um chute. Ele não tem essa capacidade de falar, não, isso está errado, então não vou tentar. Ele tenta tudo. É aquele aluno que nunca deixa em branco. Se não sabe, vai tentar uma resposta mais credível possível. Mas ele não tem noção se é verdade ou não. Ele tenta se aproximar do que seria possível. Então, da mesma forma que eu acho que as pessoas têm que entender como funciona por trás, para não se iludir sobre o fato que ele é um modelo que, cria a resposta que tem a maior probabilidade de ser verdadeira, mas ele não é capaz de garantir que é 100%, ele nem é capaz de avaliar se é verdade ou não. Ele tenta fazer o melhor para aumentar a probabilidade de estar credível, é isso. E é interessante ter essa noção de como ele funciona, da mesma forma que Wikipedia, você sabe que qualquer um pode corrigir, então tem erro no Wikipedia, só que tem muito menos erro do que qualquer outra forma porque da mesma forma que qualquer um pode escrever a besteira, qualquer um pode corrigir a besteira, então isso faz que o processo melhore. Então, uma vez que você tem isso em noção, você sempre fica ligado. E eu acho que para mim tem uma certa urgência de experimentar essas alucinações para você pegar um choque de puta, o ChatGPT pode blufar assim. E aí nunca mais você pega tudo, sabe? Uma vez que você foi blufado e percebeu, você pensou, opa, esse daí é tipo um teste Turing do bluff. Uma vez que você percebeu que ele é capaz de blufar, você nunca mais vai pegar tudo o pé da letra. Em programação, tá? Isso realmente acontece. E essa mesma sensação, porque às vezes ele te dá um método lá que você fala, caramba, era exatamente esse método que eu queria. E você põe e no código fala, mas esse método dá erro. Aí você vai procurar na documentação e não existe esse método. Ele inventou um método que resolve exatamente o seu problema. Ele inventa umas coisas. Não existe. Tá? Mas, de novo, mesmo assim, ainda eu acho útil, porque ele está tentando adivinhar alguma coisa ali, você fala, ok, esse método não existe, mas peraí. Se esse método existisse, talvez ele fosse um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma pesquisada, já estou com a documentação aqui, deixa eu dar uma olhada, e você acha, tem esse daqui, e aí o que você... E continua a conversa lá, você pode mesmo chegar numa solução. Então, assim, independente da alucinação, eu acho que o melhor ainda é usar ele como um fornecedor de ideias, como aquele cara assim, olha, esse cara vai falar, use isso com parcimônia, né? Você tenta, você não pode confiar cegamente no que está sendo falado, mas às vezes ali mesmo a bobagem que ele fala te dá um insight de coisas que funcionam. Tá? Essa que é que eu acho que é a grande sacada. Lorena, você já viveu uma alucinação? Você quer compartilhar? Já. Recentemente eu estava estudando LangChain e eu pedi ajuda, assim, me dá um código. Explica talvez para
os ouvintes têm que LangChain é um framework que usa para trabalhar com os Large Language Models, né, que são os LLMs. E aí é um jeito de usar eles para aplicações mais específicas. Às vezes você quer procurar respostas em documentos, ou você quer criar agentes específicos para o seu projeto, aí você pode usar o LangChain, que ajuda bastante. E aí eu estava estudando isso e usei o ChatGPT para me ajudar a me dar um código para tentar fazer isso. E aí ele me deu bibliotecas que nem existiam, assim, as bibliotecas não existiam, o código não existia no site do LangChain, na documentação, não existia as libraries que estavam passando. Então, assim, foi bem caótico essa coisa do LangChain, eu nunca mais usei, falei, nossa, não dá. Aí eu voltei para a documentação e hoje em dia eu só leio a documentação no site do LangChain, que eu acho que não dá para usar o ChatGPT para isso. E aí alucinou bem forte, assim, não deu certo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que assim, quando você entende como funciona, né, esses modelos por trás do ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT ele tem uma data de corte. Tem isso, acho né? Que a última versão é de novembro de 2023, né? Já tem mais de 6 meses aí. Ou seja, tudo que foi lançado nesse ano de 2024, ele não conhece. Tá? Tudo bem que ele tem algumas maneiras de resolver isso, por exemplo, ele pode fazer uma busca na internet, mas mesmo assim não é garantia de que vai ser tão bom o resultado. Então, por exemplo, se você está pensando em coisas muito novas ou coisas que mudam muito, tipo, a LangChain é um framework que é super recente, o pessoal todo dia coloca coisa nova lá. Então, se você pedir para o ChatGPT, ele vai pegar daquela versão antigona. Talvez não é que não tinha, se for lá na documentação, não tinha. Talvez já teve um dia e mudou. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente pode resolver isso daí? No ChatGPT, se você usa a versão do ChatGPT paga, você tem você tem uns negócios que eles chamam que são MyGPT, que é você poder criar o seu próprio ChatGPT lá. Seu GPT com conteúdo seu, específico. Só que aí você pode subir, por exemplo, que nem aqui, você pode fazer isso para você, ou você pode pegar de outras pessoas que já fizeram. Por exemplo, quero desenvolver alguma coisa com Tailwind CSS. Tailwind CSS tá sempre sendo alterado. Então tem alguém que já criou um ChatGPT que ele pegou a última versão da documentação e subiu. E aí é bom, porque agora você vai ter todo o ChatGPT atualizado na última documentação. Né? Então, esse tipo de coisa já ajuda um pouquinho mais ele a não alucinar tanto com essas coisas mais novas. Agora, quando é coisa que já é bem consolidada, por exemplo, estou com um problema numa linguagem de programação, em Python, em Ruby, em C, que, cara, são todas linguagens com mais de 30 anos de idade. Ou seja, e não mudaram muito nos últimos anos. Então, nisso daí, ele é fantástico, porque ele vai conseguir, né, ele tem toda essa base já pronta, não só da última versão, mas como de todas as versões que vieram. Então, aí funciona muito bem. Então, muito cuidado com isso se você está tentando mexer em alguma coisa muito recente. A chance de alucinar aumenta infinitamente. Depois que eu comecei a mexer com isso, eu percebi isso, sabe? Eu falei, eu acho que é porque é uma coisa muito nova. E, assim, LangChain muda todo dia, parece. Toda hora eles mudam algumas coisas. Então, para a gente ficar por dentro tá difícil, imagina para o ChatGPT, né? Que não foi atualizado assim esse mês, por exemplo. Então, eu percebi isso e falei, não, beleza, vamos focar na documentação. Quando é alguma coisa mais recente, né, é melhor focar no site do framework, pegar a documentação de lá e usar aquilo ali. Quando é Python, eu uso também, e que nem você falou, às vezes tem uns errinhos, algumas coisinhas assim, mas ajuda bastante, que eu acho que acelera muito o processo, dependendo, às vezes é um código mais fácil, ou algum errinho, que nem você falou, alguma coisa mais pontual que você já sabe, você não está conseguindo resolver, você coloca lá, ele te dá algumas opções que às vezes você não tinha pensado, e aí você implementa e coloca do seu jeito e funciona, então isso é muito bom, ajuda bastante. Eu acho que acelera
o processo, assim, 1000%, muito mais do que você sair procurando nas documentações, sabe? Às vezes é uma coisa mais tranquila que você pede e ele te ajuda ali em alguns minutos, uma coisa que você demoraria muito mais tempo lendo documentações, sabe? Então é bom, mas eu acho que tem que usar com parcimônia, que eu acho que todo mundo falou aqui, porque quanto mais você souber de um assunto e perguntar para ele, melhor. Porque aí menos risco você tem de cair numa coisa em erros demais, assim, sabe? Que ele vai te dar. Então você vai saber diferenciar o que ele está te falando do que você sabe, que você aprendeu, né? Às vezes ele está falando uma coisa errada e você vai saber diferenciar. Então, acho que o importante é, você tem conhecimento de Python, tem conhecimento de Machine Learning, você já sabe ali o que é, se você quer escrever alguma coisa sobre aquilo, fazer um código sobre aquilo e pedir para ele, ótimo, mas você é bom porque você sabe o que você está pedindo também. Eu acho que se você sair pedindo assim, sem saber o assunto, talvez ele te dê respostas bem erradas e você não sabe. Você vai achar, beleza, é isso mesmo. E vai sair compartilhando coisa errada aí. Entendeu? Então é bom saber. Isso toca um assunto que está pegando manchete, que é a questão de que tipo de emprego vão ficar. Porque o que você está falando, eu acredito que seja verdade, é que, na verdade, essas ferramentas são excelentes para os dev e os data scientists que já conhecem muito bem o que eles estão fazendo, só que o ChatGPT acelera a produtividade deles. Quase que eles não precisam mais de júnior, porque o ChatGPT vira o estagiário ou o júnior deles, eles mandam e fazem. Agora a pergunta é, será que vai ter tantos empregos num universo onde o ChatGPT deixa os melhores programadores super potentes, assim, de tipo ser ainda mais autônomos e talvez poder trabalhar quase que sem time? Tem até a pergunta no universo do VC de qual que vai ser o momento que vai ter a primeira unicórnio com um funcionário. O cara sozinho criando um unicórnio. E a piada é que não é se vai acontecer, é quando. Eles são todos convencidos que essas ferramentas permitem a alguém criar um unicórnio sozinho. O que vocês acham desse assunto? Tipo, e qual seria questão subsidiária, qual que seria o conselho para o júnior? Onde você, no mundo que ChatGPT agora virou, o Copilot virou padrão, que tipo de emprego ou de habilidade você tem que trabalhar para realmente poder facilmente se integrar no mercado de trabalho? Olha, eu estava lendo um assunto que tem a ver com o ChatGPT, né? Que eu acho que seria uma ferramenta interessante não só para quem desenvolve e tal, mas eu acho que isso aí já vai para o público geral, que é prompt engineering, que é você dar os melhores prompts para ele te dar resultados melhores. E até que eu falar sobre alucinação também. Ontem mesmo eu fiz um teste com ele que era assim, eu pedia para ele me dar a descrição, assim, o prompt era exatamente esse, me dê a descrição do tênis Aero Run da Procter & Gamble. E aí ele começou a enrolar e tal, falar de um modelo de tênis, não sei o que, da Procter & Gamble, que obviamente não existe. E aí depois eu falei assim para ele, eu vou te dar 3 tarefas. Procure saber se a empresa Procter & Gamble existe. Segunda tarefa, se sim, se existir, procure o produto que é o tênis Aero Run. E por fim, diga qual é o setor da Procter & Gamble. E aí ele acertou. Então assim, por uma mudança de prompt, ele saiu da alucinação com uma resposta correta. Claro que isso é um exemplo pontual, né? Mas assim, se você souber falar... É isso, exatamente. A capacidade dele, você pode potencializar a resposta, a qualidade da resposta que ele vai te dar, se você souber a melhor forma de perguntar para ele. Então, eu acho que isso não se limita apenas para o universo de tecnologia, acho que para profissionais em geral. E teve uma outra forma de perguntar a mesma coisa? Teve impacto nos equipes, nos RH dos seus equipes, do surgimento dessas ferramentas? Tipo, vocês recrutaram diferente ou menos? Ou... Roberto, não? Acho que não. Assim,
pensando na pergunta original, né? Que emprego você vai ficar? Cara, o emprego de programador com certeza vai ficar do mesmo jeito. Tá? Por quê? Porque o programador, ele é a profissão de você resolver problemas com código. A profissão de programador nunca foi escrever código. Obviamente, quando você não tinha, né, alguém que escrevesse o código para você, você tinha que resolver problemas com código escrevendo o código. Se a gente chegar num ponto que o ChatGPT consegue escrever código bom o suficiente, ele ainda não vai chegar no ponto de resolver problemas. Alguém ainda vai ter que falar para ele qual que é o problema que está precisando ser resolvido. Certo? Isso não tem jeito. Né? Um projeto de software, pela definição, né, se é um projeto, é uma coisa que nunca foi feito antes. E uma IA, ela consegue fazer muito bem coisas que já foram feitas antes. Mas você está fazendo um projeto, você com certeza quer fazer alguma coisa que nunca foi feita antes. Certo? Você falou, vai surgir um unicórnio de uma pessoa só? Olha, sim e não, tá? Vai sim surgir uma ideia fabulosa que vai virar um unicórnio, e essa ideia fabulosa vai ter sido criada por uma única pessoa por um bom tempo ali, usando essas ferramentas, porque é aquela pessoa que ela tem o dom de resolver o problema, né? E conseguir usar essas IAs para falar como implementar a resolução desse problema, mas a IA não vai implementar o problema, não vai ter a solução, quem tem a solução é o cara. Então, sim, ele vai conseguir por um tempo, mas sempre vai chegar numa hora, porque o fato de ser um unicórnio significa que o quê? Significa aquela escala. Então, assim, nunca uma IA vai conseguir resolver um problema que nem o Uber resolve, de ter centenas de milhares de veículos sendo atualizados em tempo real. Entendeu? Isso daí é uma coisa que você precisa de muitas pessoas com muitos conhecimentos diferentes ali, podem ser até ajudadas por IA, mas, assim, ainda vai precisar de pessoas que conhecem como se resolve aquele problema. Tá? E nunca vai ter uma pessoa sozinha que vai saber tudo isso. Então, não. Vai ter que... Ainda vamos depender muito das pessoas. Não, é engraçado que você falando aqui também, me vem uma ideia de paradoxo. Tem um dos nossos participantes aqui, o Jerome, que falou disso. Se os modelos de LLM são treinados com dados da internet e as produção dos LLMs é retroalimentada pela internet, incluindo alucinações, isso não vai poluir as respostas, porque vai se retroalimentar com coisas. E só para complementar, também uma reflexão minha recente, que eu acho que é o mesmo tema, é que muito das respostas sobre código vem do fato que os LLM puxaram da internet todos os fóruns, tipo Reddit, Stack Overflow, etc., onde alguém pergunta e alguém responde e tem votos, então você até sabe qual que é a resposta, é fácil de identificar qual é a resposta melhor. Se agora o reflexo não é mais perguntar num fórum, mas perguntar para um robô que só usa o passado, onde que vão nascer as respostas certas? Então, é o que eu falei, que ainda precisa de alguém que pensa alguém. profundamente o problema e pensa, não, talvez eu faria dessa forma. Ou sabe, ou chuta um bom... que sabe pegar essas respostas e inferir uma coisa totalmente nova daquilo. Isso ainda vai ter que ser uma pessoa. Tudo bem que, assim, é o que eu estou falando. Por exemplo, que nem o Eduardo falou, a profissão de prompt engineer. Prompt engineer vai ser uma coisa que não vai ser uma profissão, vai ser simplesmente uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. Né? É igual nos anos 80, quando começaram a surgir as primeiras planilhas eletrônicas, o pessoal falou, cara, vai existir a profissão de operador de Excel. E não, nunca existiu essa profissão. Excel é uma coisa que todo mundo tem que saber usar, e pronto. A mesma coisa, prompt engineer nunca vai existir essa profissão, é uma coisa que todo mundo vai ter que saber usar. Óbvio que uns vão saber usar melhor do que o outro e vão conseguir fazer coisas mais complexas, mas ela, por si só, não acrescenta nada, entendeu? A profissão de prompt engineer, por si só, não acrescenta nada, só acrescenta junto com uma pessoa que tem uma outra área de conhecimento. Um advogado que sabe fazer prompt engineer, um contador que sabe fazer prompt engineer. Isso sim, um programador que sabe fazer prompt engineer. Aí acrescenta alguma coisa. Né? Agora, um cara que só sabe fazer prompt engineer não acrescenta em nada.
Sacou? Concordo super. Acho também voltando à pergunta do Geron, vocês acham que tem um risco de poluição, de decaída da qualidade? Eu acho que esse problema a tecnologia vai resolver. Mas como assim? A própria tecnologia você acha que eles vão conseguir LLMs, eles conseguem filtrar esse tipo de coisa, tá? Então eu não estou preocupado com isso. O maior medo, não desse negócio da poluição, o maior medo, que ninguém sabe até agora, é se talvez a gente já não chegou no platô de não conseguir deixar as LLMs mais inteligentes do que isso, do que elas já são hoje. Né? Ninguém sabe se já chegou no platô. Talvez chegamos muito rápido. E vamos ter, foi a próxima pergunta que ele fez. Porque às vezes as coisas, né, foram indo muito rápidos e talvez daqui para frente a gente só tenha avanços incrementais bem pequenininhos. Ninguém sabe ainda se vai ter uma ruptura, né, um breakthrough até agora, tá? Por que a OpenAI não lançou o ChatGPT 5, lançou esse 4o? Porque a OpenAI está numa posição que, assim, ela não pode lançar um ChatGPT 5 que ele não seja um breakthrough como foi do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Né? Se ele lançar um 5 que é só uma pequena melhora em relação ao 4, vai ficar ruim para ela. Né? Então ela está numa posição bem difícil aí. E ninguém sabe se realmente existe, né, a possibilidade de melhorar mais do que isso. Eu não acho que vai piorar, que nem você falou, que como está vindo um monte de respostas assim, ela acaba piorando. Não, a gente consegue chegar, mas pode ser que chegue um platô e seja isso. O que, na minha visão, já é muita coisa, e mesmo melhorias incrementais agora já vão facilitar muito a nossa vida. Né? Mesmo que não tenha um avanço que nem teve nos últimos 5 anos aí. Lorena, te cortei, você ia falar alguma coisa, desculpa. Você acha que eu ia falar dessa melhora dos LLMs, né? De que eu acho que ainda tem muitas coisas para melhorar, mas ainda tem problemas, assim, até questão computacional, questão de dinheiro, né? É muito caro treinar modelos assim, então quanto melhor você quer que o modelo fique, mais você vai gastar com isso, né? E eu acho que as empresas também têm pensado nisso, apesar de rolar muito dinheiro nessa área, ainda tem isso, de que precisa melhorar, ainda tá vindo essa coisa de otimização computacional, de quantum computing, da galera melhorar tudo isso, diminuir o tamanho dos modelos e manter a qualidade, né, do output e tudo mais. Eu acho que ainda tem coisas para melhorar, eu acho que não chegou no platô ainda não, na minha opinião, assim, pelo que eu estou estudando. Eu acho que não chegou. Algumas coisas ele não consegue fazer bem, por exemplo, contas matemáticas muito avançadas, ele é péssimo, muito ruim mesmo. E aí isso é uma coisa que eu acho que ainda tem que melhorar, ainda tem que vir algumas coisas aí para ajudar o GPT a melhorar essa parte. Então eu acho que ainda tem algumas coisas para melhorar, não acho que a gente chegou num limite, assim, não. E mesmo que vamos supor que tivesse chegado, eu acho que tem uma questão mais humana, assim, que eu acho que talvez os Large Language Models não consigam, que é a criatividade humana, que o Roberto estava até falando. Você pode ter um modelo que saiba de tudo, mas vai ter que ter uma pessoa ali para falar para ele o que você quer que ele faça. Eles ainda não fazem a coisa assim, eu tive uma ideia. Não é assim. Mesmo quando você quer uma ideia, você tem que falar para ele, me ajude com uma ideia sobre tal coisa. Aí ele te ajuda, ele não chega do nada, te acordou um dia e falou, cara, eu tenho uma ideia. Sabe? Isso é uma coisa muito humana, assim, você tá fazendo um macarrão ali, você fala, nossa, velho, tive uma ideia sobre macarrão, sei lá, vegano. E aí, sabe, o ChatGPT não tem essas coisas ainda. Vamos falar uma coisa dessa. É uma coisa muito humana, a criatividade humana. E eu acho que isso é muito difícil de passar por uma máquina, na minha opinião. Eu acho isso assim, a criatividade humana, ela é uma coisa que reúne experiências muito pessoais. E aí você passar isso para um computador e ele ser capaz de surgir com uma ideia assim do nada, eu acho
que vai ser uma das principais dificuldades da inteligência artificial, na minha opinião. Se você quiser fazer humanoides assim, criativos, né, no futuro, eu acho que isso vai ser um passo enorme, assim, se a gente conseguir chegar lá um dia. Mas... não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um pedaço de pau no meu escritório que fala esse quote. Tá vendo? Tá ao contrário para vocês? Não, tá vendo certinho. Não, dá para ver. The true sign of intelligence is not knowledge, it's imagination. E para mim, esse quote é excelente porque a inteligência artificial ela é incrível para knowledge, porque ela sabe falar qualquer língua, ela sabe transpor Python em Ruby, se pergunta uma coisa específica, ela sabe. Agora, imaginação não, ela não tem. Tipo, dificilmente. E imaginação não é, porque existe, a gente não fala desse assunto hoje, mas existe, obviamente, o GenAI para imagem, que o Roberto também conhece bem, porque trabalha nesse setor. Mas isso não é imaginação, é tipo... ele se inspira em coisas que foram criadas por seres humanos. E no universo do data, o que você está falando, eu também acho super verdade, porque quando se fala data analytics, o valor está no analytics, tipo a capacidade de puxar insights que vão impactar a empresa, a decisão. E isso, primeiro, a decisão é do ser humano, mas até a capacidade de extrair insights, ideias, tipo e conclusão sobre o que os números estão nos indicando para tomar a decisão, isso é profundamente uma faculdade humana. Então, é importante saber toda a parafernália de construção dos pipes de dados, para ter certeza que o dado está certo, para botar ele bonitinho, para ajudar, mas no final, o verdadeiro valor é alguém olhando, pensando, opa, eu tenho que mudar isso, ou tenho que ir para cá, ou tenho que fazer aquilo. E isso não tem nenhum inteligência artificial capaz de fazer isso. É que eu acho que a grande questão, né, por que a inteligência artificial não vai superar a inteligência do ser humano? Porque a inteligência artificial não tem a intenção, coisas que a gente tem. Né? Eu tenho a intenção de mudar de vida, de ficar rico, de ganhar dinheiro. O ser humano tem a intenção. A máquina não tem intenção. Para ela, se você não perguntar nada, ela não vai responder nada porque ela não tem essa vontade, né? Não tem essa vontade de criar, ela não vai ter essa intenção mesmo, né? Outra coisa que a Lorena estava falando, putz, mas ela é muito ruim com matemática, né? Sim, porque você pegar os modelos do ChatGPT, né? Que essas IAs gerativas ou generativas, né? Elas nada mais são do que calculadoras de palavras. Então, ela sabe calcular muito bem, dado essas palavras, estatisticamente, qual que é a próxima palavra que ela tem que escrever. Coisa que não daria para ela ter isso com todos os números, com todas as equações. Né? Então, ela não tem essa estatística de, por exemplo, calcular uma média. Se você pede para o ChatGPT, tenho essas notas de alunos, calcula a média. O que ele vai fazer? Ele vai montar um programa em Python, que calcula a média, porque isso ele sabe fazer, né? O programa em Python para calcular a média, ele consegue. E aí, passa essas notas para o programa, executa o programa, pega a resposta do programa e fala, não, a média dá tanto. E é assim que ele consegue, porque a IA gerativa, ela não tem uma estatística de todos os números, de todas as fórmulas matemáticas. Então, ela nunca vai conseguir mesmo responder problemas matemáticos. Ela é de humanas, não é de exatas. Isso para vocês de dados, por exemplo, né? Como é que, por exemplo, a IA sozinha não consegue resolver coisas. Então, você tem uma planilha lá, você quer que ela faça análises computacionais. Cara, o mais fácil é você, por exemplo, jogar esses dados num banco de dados, num SQL, e você ensinar a IA a fazer queries que consultam os dados no SQL. Né? Que realmente sabe lidar com dados. Entendeu? Então tem que fazer mais usado mesmo. Então, assim, quando eu falei de atingir um platô, eu falo, talvez ela não fique mais inteligente do que ela é, mas tem muita coisa desse tipo aí que vai ajudar, mas ela não vai ser muito mais, sabe, aqueles insights que ela tem, né, de te dar uma resposta muito diferente, talvez isso daí
Ninguém sabe. Pode ser que aconteça um breakthrough mesmo, eles realmente achem, né? Mas talvez a gente chegou num ponto que a gente já colocou todos os dados que tinha para colocar e que realmente, se eu colocar mais dados, pode até piorar, né? Pode até piorar dela não entender. Então, assim, de começar a alucinar mais ainda, tá? Mas isso a gente só vai saber aí nos próximos capítulos, né? Mas assim, tem coisas que, por exemplo, mas quando sair a computação quântica, ela vai... Cara, computação quântica, provavelmente a maioria de nós que estamos aqui não estaremos mais vivos quando fizerem o primeiro computador quântico, tá? Não é uma coisa que vai ser... Não é uma coisa que está ali dobrando a esquina, entendeu? É coisa de 100 anos para frente, tá bom? Não está nem perto, não está nem perto, tá? Então, a gente tem que ter um pé atrás ainda que talvez essa evolução que nós vimos até aqui, que tem muita coisa, que vai ter muita melhora incremental para facilitar a nossa vida, mas talvez não vá ser tão mais inteligente do que isso. E aí volta que, assim, as pessoas ainda serão importantes. Todas aquelas atividades que são repetitivas, essa não. Algumas profissões vão morrer mesmo, tá? Tradutor. Foi uma profissão que vai morrer, assim como o datilógrafo morreu lá atrás. Minha mãe era datilógrafa, né? Ela morreu. O que era datilógrafo? Quem digita, que é ditador de máquina de escrever, né? Essa profissão morreu. Né? Por quê? Porque chegou um ponto que o próprio diretor conseguia digitar no computador, não precisava mais digitar para uma secretária que ela falava que na equipe que ela trabalhava eram 4 datilógrafos que atendiam 2 secretárias que atendiam um diretor. Hoje esse diretor manda um e-mail. Isso tem que ser assim mesmo, não tem o que fazer. Então, tem várias profissões que eu estou vendo que realmente morre. Tradutor, óbvio que um cara que traduz um Senhor dos Anéis, esse cara ainda vai ser uma coisa humana, porque é uma coisa muito especial. Agora, cara, traduzir um artigo na internet, cara, acabou. Aí a IA faz perfeitamente. Então, vão ter muitas profissões que vão morrer e tem que ser assim. E é ótimo porque vai nascer infinitas outras profissões que não existem ainda. Tá? Beleza, gente. A gente está chegando a 1 hora de conversa, tá? Eu vou provavelmente concluir. Vocês tinha um assunto que a gente não tocou, que vocês queriam mencionar? Ou alguma dica de, tipo, uma coisa que vocês fizeram, que vocês queriam passar para quem está nos ouvindo? Eu só queria reforçar essa parte de Prompt Engineering, para quem tem interesse em se informar mais sobre o assunto. Eu acho que super vale a pena, até pelo que a gente já conversou aqui. Então, se alguém se interessar depois, vale a pena perder, aspas, um tempo nisso aí. Prompt Engineering. A gente está, inclusive, o Roberto vai dar um dia de treinamento para nós sobre isso, dia 24 de junho. É um dia inteiro, vai ser pago. É um treinamento que a gente está montando em parceria com a Câmara de Comércio e vai ser sobre isso. Tipo, super hands-on, como aprender a usar essas ferramentas. Então já está aí a oportunidade. Exatamente. Estou fazendo meu jabá aí no final. Eu achei um link, só rapidinho, o Eduardo falou de Prompt Engineering e eu achei esse guia aí que eu mandei no chat, porque eu acho ele muito bom. Então eu acho ele bem legal de ler também, que ele explica umas coisas básicas, assim, é bem interessante para quem tem interesse nessa parte. Perfeito. Bom, Lorena, Eduardo, Roberto, um grande obrigado pela conversa. Depois vai sair no YouTube. Obrigado a todos que nos ouviram, que participaram, comentaram. E a gente se vê para o próximo evento. Abraço, boa noite. Abraço, galera, boa noite. Tchau. Obrigada.